Então, agora nós vamos fazer os exercícios que estão nas páginas 6 e 7 do livro 6. É uma aula para o segundo ano do ensino médio de física e vai tratar da temperatura e lei zero da termodinâmica. O primeiro exercício mostra duas imagens, né? A gente observa nas imagens umas bolinhas que representam partículas em agitação. E aí está dizendo o seguinte: como a temperatura é representada por um valor associado ao grau de agitação das partículas que compõem o corpo, compare os corpos A e B a seguir e conclua qual deles tem maior temperatura. Considere que as esferas correspondem às moléculas dos corpos. Observando as imagens, o corpo a gente vê que eles colocam esses parênteses assim em volta das partículas, indicando que elas estão se movimentando mais. É uma maneira, né, de colocar assim isso no desenho. Como nós sabemos que temperatura está relacionada à maior agitação de moléculas e átomos, então a gente olhando as duas figuras conclui que é o corpo A que está com maior agitação e, portanto, maior temperatura. Agora, né, na página 7, tem uma imagem que vai servir para os exercícios 2 a 4. E essa imagem está relacionada com esse texto, né, que ele vai colocar aqui. Então, ele explica o seguinte: as bolinhas representam partículas e, imediatamente abaixo de cada uma delas, há um número que representa sua energia cinética em uma unidade de medida qualquer. Para analisar cada caso, apresentam-se três informações importantes. Para as aplicações usuais, a energia interna de um gás equivale à soma das energias cinéticas de todas as partículas da amostra. 2. A energia cinética média pode ser calculada pela relação entre a energia interna e o número de partículas que compõem o gás. 3. Temperatura é um número associado à agitação térmica das partículas e, por isso, no caso de um gás, ela é proporcional à energia cinética média. Então, aqui ele já explica como calcular a energia interna, basta somar todas as energias, e também como calcular a energia cinética média. Então, né, as amostras estão aqui, são 6 amostras, e o número embaixo de cada bolinha indicando a energia de cada partícula. Então, a gente vai começar agora, né, a calcular tanto a energia interna quanto a energia cinética média de cada amostra. Então, a gente vê que no caso da amostra A, somando, né, o 1, o 2, o 3 e o 4, né, que são os valores de energia de cada partícula, a gente tem um total de energia interna de 10 unidades. Dividindo esse total pelo número de partículas, a gente tem lá 2,5 de unidade de energia, como sendo o valor médio de cada partícula. Para o gás B, somando as energias das três partículas, dá um total de 6 unidades. Dividindo isso pelo número de partículas, vamos ter uma energia média de 2 unidades para cada partícula. O gás C tem apenas 2 partículas, somando as energias das duas, vamos ter 16 unidades. Dividindo isso por 2, que é o número de partículas, teremos o valor da energia cinética média, que no caso vai ser 8. Aí nós vamos fazer os mesmos cálculos para os gases D, E e F. No caso do gás D, somando os valores de todas as energias, temos 10, dividindo, né, esse total de energia pelo número de partículas, que no caso são 6, vamos ter uma energia cinética média por partícula de 1,67. O gás Z, somando os valores das 4 partículas, temos um total de energia de 16 unidades, dividindo isso por 4, dá uma energia média de 4 unidades por partícula.
O gás F tem muitas partículas, somando as energias de cada uma, vamos ter 20 unidades, dividindo pelo total de partículas, dá uma energia média de 2 unidades por partícula. Agora, vamos para o exercício 3. Esse exercício, para a gente poder fazer direitinho, precisa só lembrar, né, que a temperatura está relacionada ao que a gente fez, né, de cálculo, que é a parte da média da energia cinética ali das partículas. Então, vamos lá. Com relação às amostras gasosas, então a gente vai ter que olhar para os resultados que nós obtivemos no exercício 2, verificar qual delas que tem a maior energia interna, qual que tem a maior energia cinética média, quais amostras têm energia cinética média e temperatura iguais, a amostra que tem menor temperatura e a que tem menor energia interna. Olhando os nossos resultados, a gente observa que a amostra que tem maior energia interna foi a amostra F, né? E a maior energia cinética média foi da amostra C. Quando ele fala na letra C, qual que tem a energia cinética média e temperatura igual, a gente sabe que a energia cinética média está relacionada com a temperatura. Então, no caso, as amostras B e F, que têm o mesmo valor de energia cinética média, terão, portanto, o mesmo valor de temperatura. E a amostra que tem menor temperatura é a amostra D, uma vez que a energia cinética dela média é a mais baixa, né? E a amostra que tem menor energia interna é a B. Agora a gente vai analisar aqui as afirmações, verificar quais que são verdadeiras e falsas. Primeira diz o seguinte: quanto maior a energia interna, maior será a temperatura do corpo. Olha, nem sempre, né? Porque a temperatura, ela corresponde ao que seria a energia cinética média. Então, ela não depende só do total de energia, ela depende também de quantas partículas existem, porque a gente vai ter que dividir essa energia interna, que é o total de energia, pelo total de partículas. Então, mesmo que ela tenha muita energia, se ela também tiver muitas partículas, na hora que a gente for calcular a média, essa média pode não ser alta. Então, a primeira afirmação não é correta. A afirmação B diz assim: dois corpos têm o mesmo número de partículas. Então, no nosso exemplo aqui, a amostra A e a amostra E, por exemplo. O que tiver maior energia interna terá maior temperatura. Então, agora vejam bem, nesse caso está correto, porque se eles já têm o mesmo número de partículas, então se um deles tiver mais energia que o outro, mais o total de energia for maior, como o número de partículas é o mesmo, a hora que for dividir pelo total de partículas, o que tem mais energia total realmente vai ter uma energia cinética média maior e, portanto, terá maior temperatura. A letra C diz: dois corpos têm a mesma energia interna, por exemplo, C e E. O que tiver maior número de partículas terá menor temperatura. Correto, eles já têm o total de energia igual. Aquele que tem maior número de partículas vai ter que dividir esse total de energia por mais partículas e, portanto, acabará tendo uma energia média menor por partícula. D de dado: corpos que têm maior energia interna, por exemplo, amostras E e F, necessariamente têm maior temperatura também. Olha, não, necessariamente não, né? Eles podem ter bastante energia interna, mas não ter a mesma temperatura, uma vez que tem quantidades de partículas diferentes e na hora de calcular a média vai dar um valor diferente também. Admitindo, letra E, admitindo dois corpos que estejam a uma mesma temperatura, podemos concluir que eles têm a mesma energia interna. Não, certo? Corpos que estão na mesma temperatura possuem a mesma energia cinética média por partícula.
Então, portanto, a gente tem falsas a letra A, D e E.